vocês estão vendo aí, né, a segunda semana, né, a semana 2 do PET 1, que é o tema, né, o eixo temático, né, cultura e política na construção do Estado Nacional. Temos habilidades, conteúdos, a interdisciplinaridade, o tema, né, que é Brasil, construção do Império. Então, isso aí nós vamos ver, né, como que se construiu o Império Brasileiro. Lembrando que nós estamos fazendo aulas de recapitulação, né, de revisão, então são aulas bem mais simplificadas. Nós temos aqui, né, ao centro aí a figura de Dom Pedro I, tá? Então esse rapaz que está aí na foto, né, na pintura, é Dom Pedro I. O Dom Pedro I, logo quando assume, né, em 1822, logo em 1824, ele vai criar a primeira Constituição do Brasil Imperial, né, a primeira Constituição depois que o Brasil tornou-se independente de Portugal. Tá? Então, o que dizia essa Constituição? Que o Brasil seria uma monarquia hereditária, né? Uma monarquia hereditária que passaria de pai para filho. Então, o Brasil, né, deixaria de ser colônia de Portugal, passaria a ser... E esse império, né, a monarquia, né, o governo desse império, seria uma monarquia hereditária que passaria de pai para filho. Essa Constituição foi uma Constituição outorgada, né, ou seja, imposta pelo governo, ela não foi votada por Assembleia Constituinte, por representantes da sociedade. Ela foi imposta, né? O Dom Pedro I contratou pessoas para redigir a Constituição. Então, ela foi outorgada. Nessa Constituição, criou-se 4 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Tá? E um 4º poder, que é o chamado poder moderador. O Dom Pedro I, ele exercia 2 poderes aí, né, por essa Constituição, né? O poder executivo e o poder moderador. Sendo que o poder moderador ele podia extinguir os outros poderes. Tá? Ele tinha essa força de extinguir. Então, essa Constituição outorgada por Dom Pedro, ela tem um sentido autoritário, né? Porque dava todos os poderes ao imperador, através do poder moderador. Tá? Criou também o voto censitário, né? Ou seja, o voto ele era... as pessoas que podiam votar não era um voto universal, onde que todos podiam votar. Então, os eleitores que poderiam ter direito a voto durante o período imperial, né, durante o governo de Dom Pedro I, eram homens livres, maiores de 25 anos, e que deveria ter uma renda de 100 mil réis, né, anual. Ou seja, apenas pessoas ricas, né, porque 100 mil réis era muito dinheiro, apenas pessoas ricas poderiam votar. As eleições eram escolhidas, né, os representantes aí, tá, nas eleições primárias. Também foi declarada, né, na Constituição a religião católica como sendo a religião oficial do Império. Então, durante esse governo do Dom Pedro I, durante o Império, né, e todo o Império brasileiro, o catolicismo foi a religião oficial. Só vai acabar, né, com essa oficialidade da religião católica lá na Primeira República, né, quando vai tornar-se o Estado um Estado laico. Então, aqui nós vemos que foi bem resumidinho, né, o nosso PET aí, a revisão do ano passado. Logo em seguida, aqui tem um texto, né, que vai falar sobre
a fala do imperador, né? O imperador, todo início de ano, ele ia ao Congresso, né? À Assembleia, para enviar uma mensagem. Até hoje em dia existe isso. Só que hoje em dia o presidente não vai ao Congresso, ele só manda, né, um documento falando, né, o que ele espera da nova legislatura. Então, criou-se, né, com Dom Pedro I esse costume, né, da fala do trono, né, da fala do presidente junto ao Congresso. Se vocês interessarem em saber mais alguma coisa sobre isso, tem aqui um link que fala a respeito. Logo em seguida vem as atividades, né, que vocês vão fazer, são, se não me engano, 3 atividadezinhas, né, muito pouquinho, facinho de fazer. A Constituição outorgada, né, por Dom Pedro I, em 1824, continha uma inovação institucional que seria decisiva para o funcionamento do sistema político imperial, o chamado poder moderador. Até porque existiam, na realidade, né, na maior parte dos países que já eram república, esse mesmo sistema. Porém, não existia o poder moderador, né? Existia o poder executivo, legislativo e judiciário, conforme lá no Iluminismo, né? Criado lá no Iluminismo. O Dom Pedro ele vai inovar, né? Vai criar o poder moderador, seguindo as recomendações do jurista francês Benjamin Constant. A Constituição do Império introduzia um quarto poder, para além da clássica divisão entre executivo, legislativo e judiciário. A principal consequência da introdução do poder moderador na política imperial foi... Aí vocês vão analisar aí as alternativas, né, e escolher a correta aí. Uma outra atividade tem uma charge, né? Quais são os limites dos seus poderes? Tá? A moça está perguntando para o Dom Pedro aqui, né? Tá fazendo esse questionamento. O Dom Pedro responde para ela: Deus, talvez. Né? Então, a pergunta vai ser sobre a charge e vai pedir, né? A charge aponta para uma importante característica da Carta, né, da Constituição outorgada em 1824. Qual seja a instituição do... Né? Você vai assinalar aí a alternativa que você considera correta. Observe a representação de um monarca em seu trono, empunhando o cetro real. Né? Então, o monarca está aqui, né, nesse cantinho aqui, ó. Aí é o monarca, né? O cetro real é esse mastro aí que ele está segurando. Tá? Então, observe a representação do monarca em seu trono, empunhando o cetro real. Aí vem a pergunta aqui. A partir da observação da imagem, o que é possível perceber a respeito do poder do monarca e da importância de uma cerimônia como esta para a legitimação do poder? Né? Então, ele quer saber a respeito aí da imagem, né? A importância de uma cerimônia, né? Ela vai demonstrar o quê? Que o monarca ele tem poder, não tem poder, que as pessoas respeitam o monarca, não respeitam. Tá? E qual que é a importância, né, dessa cerimônia como essa para legitimar, né, o poder. Então, vocês vão analisar isso aí, ver se ele tinha um poder, se ele não tinha. Tá? Então, é isso. As 3 questões, né, do nosso PET são essas.